Como é interessante o período noturno, não é? O silêncio do lado de fora, o escuro das ruas, a solidão pelos cômodos da casa. Em minhas viagens, já escutei de tudo sobre o lado espiritual do mundo. E uma coisa que eu aprendi é que não devemos subestimar o que vemos nos filmes. Pois muitas vezes as histórias possuem um fundo de verdade. Acredite. Acredite quando digo que mesas podem se mover sozinhas. Objetos aparecem em outros lugares. E você pode sentir presenças à noite. Eu sou o Bira e essa é a Sexta do Medo. Existem filmes de terror que foram baseados em histórias reais. Eu posso citar um que talvez você não tenha tido coragem de assistir, mas com certeza você conhece: O Exorcista. Existem muitas versões do que realmente aconteceu, e uma delas eu ouvi de um amigo que diz ter se encontrado com Roland Doe, o menino que inspirou os acontecimentos do filme. Em 1949, Roland, também chamado de Robbie Mannheim, era um garoto de 13 anos que não se divertiu muito na infância devido à Segunda Guerra Mundial. Ele cresceu junto do tio Harriet, que era espírita, e acabou ensinando muitas coisas sobre a religião para Roland, por mais que a família dele fosse da igreja cristã luterana. Com a morte do parente, o garoto passou a usar o que aprendeu sobre o tabuleiro Ouija para tentar conversar com o tio. Só que as muitas tentativas foram a oportunidade perfeita para que o mal se apoderasse dele. A partir daí, a casa da família começou a ser palco do sobrenatural. Passos, barulhos irreconhecíveis eram ouvidos pelos cômodos. Móveis se mexiam sozinhos e até mesmo objetos eram jogados por toda a propriedade. Primeiro, a família procurou um pastor luterano que levou Roland para a casa dele com o objetivo de entender o que estava acontecendo. Mesmo dormindo amarrado, tantas coisas sobrenaturais aconteceram durante a noite que o pastor indicou que a família procurasse um padre católico para realizar o primeiro exorcismo do garoto. Esse foi o primeiro de muitos, já que outros padres foram chamados para ajudar. Até mesmo os dizeres Satã e Inferno apareceram no corpo de Roland, feitos por sabe lá Deus o quê. Alguns dizem que o garoto passou por cerca de 30 sessões diárias de exorcismo durante um mês. Outros falam que foram apenas 30, sendo uma por dia. Mas seja qual for a verdade, não foi fácil arrancar o que quer que tivesse se apossado do garoto. No dia 18 de abril de 1949, depois de mais uma tentativa de exorcismo, Roland acordou diferente, sem se lembrar dos dias de luta e com um olhar que não era visto há muito tempo. Dizem que depois disso, ele nunca mais teve problemas com o maligno. Outro caso famoso, que é uma mistura de terror, tristeza e polêmica, envolve o nome de Anneliese Michel, que inspirou o filme O Exorcismo de Emily Rose. Tudo começou quando Anneliese tinha 16 anos, em 1968.
época em que ela teve várias ocorrências de convulsão e recebeu o diagnóstico de epilepsia e psicose. A situação era tão pesada que, com o tempo, a jovem tentou cometer suicídio mais de uma vez e passou a deixar os pais com medo quando disse que tinha alucinações quando orava. E como se o comportamento de Anneliese já não fosse preocupante o suficiente, ela passou a beber a própria urina, defecar pelos cômodos, andar sem roupas e até mesmo se alimentar de insetos. Ela foi internada em um centro psiquiátrico, mas não ajudou muito, diga-se de passagem, já que a jovem estava convencida de que não se tratava de algum distúrbio como esquizofrenia, mas sim de trabalho de vários demônios. A história conta que a intervenção religiosa começou quando perceberam que Anneliese tinha desenvolvido aversão a qualquer objeto religioso. Na época em que a família conseguiu a autorização de um bispo para realizar o exorcismo, a garota já estava muito magra e agressiva. O que muitos dizem que também tinha a ver com a medicação dela. Foi somente em 1975 que as sessões de exorcismo começaram, feitas por um padre no mais completo sigilo. Ela parou de consultar os médicos e a família, que era bastante religiosa. Se contentou apenas com os encontros com o padre. Acredite se quiser, Anneliese enfrentou 10 meses de sessões de exorcismo até 1976. Foram 67 encontros revelados, sendo que alguns chegavam a 4 horas de duração. A história termina no dia 1º de julho de 76, quando Anneliese morreu aos 23 anos, enquanto dormia. De acordo com a autópsia, ela morreu de desnutrição, já que meses antes ela teria parado de se alimentar. Tem outro caso, onde podemos dizer que a arte imitou a vida, e depois a vida imitou a arte. Barbora Skrilova tinha uma doença glandular rara, que fazia com que ela tivesse uma aparência mais jovem do que sua real idade. Por exemplo, quando Barbora tinha 33 anos, ela conseguia enganar facilmente as pessoas, dizendo que tinha apenas 13. Consegue imaginar qual filme tem essa temática? Se você pensou naquele A Órfã, acertou em cheio. Como no longa de 2009, Barbora se aproveitou de suas características físicas para enganar e fingir várias e várias vezes que era uma adolescente. Seus primeiros atos foram na República Tcheca, onde ela conheceu as irmãs Katerina e Klara Mauerova, enquanto estudava na faculdade. As duas irmãs, por sua vez, apresentavam alguns delírios misturados ao misticismo, acreditando que tinha uma força maior, que tinha ligado as duas numa espécie de missão aqui na Terra. Já Barbora conseguiu se livrar dos tratamentos psiquiátricos, que tinham diagnosticado ela com uma perturbação de identidade tipo grave, e passou a morar na casa das irmãs, que também contava com os 2 filhos de Katerina. Barbora aproveitou o desequilíbrio das 2 irmãs e passou a manipulá-las, convencendo Katerina e Klara a punir as crianças, porque elas, supostamente, estavam se comportando mal. Punir, não. Na verdade,
torturar. Os dois irmãos ficavam presos em uma espécie de jaula no porão da casa, sem roupa, passando fome, sendo queimados por cigarro e levando choque. Como se não bastasse, certa vez, elas fizeram cortes na perna de um dos garotos. E nos dias seguintes, fizeram a mesma coisa com o braço do outro. Em ambas ocasiões, elas comeram a carne deles. As crianças só foram salvas quando um casal se mudou para a casa ao lado e chamou a polícia, após a sua televisão captar as torturas que o sistema de câmeras gravavam. Quando as autoridades chegaram na casa, Barbora mentiu que era uma garota de 12 anos, adotada por uma das irmãs e que também estava sofrendo agressões. Ela conseguiu fugir para a Noruega e assumiu a identidade de Adam, um garoto de 13 anos. Um casal caiu na conversa dela e resolveu adotá-la. Mas a farsa durou pouco tempo, pois a polícia a encontrou um ano depois e a levou de volta para a República Tcheca, onde ela enfrentou julgamento. Uma história parecida com essa também aconteceu em 2014. Uma garota ucraniana chamada Natalia Grassi, que tinha um tipo de nanismo. Ela foi acusada pelos pais adotivos de não ter 6 anos quando foi morar com eles em 2010. Os adultos acreditavam que ela tinha mais de 20 anos e a abandonaram nos Estados Unidos quando se mudaram para o Canadá. No momento em que a notícia veio a público, vários testes para descobrir a verdadeira idade de Natália foram feitos, transformando o caso em um rodeio de versões e contradições. Em 2019, Natália, alegando ter 16 anos, deu a sua primeira entrevista sobre o caso e disse que nenhuma das acusações dos seus pais adotivos anteriores era verdadeira e que ela ainda nem tinha atingido a maioridade na época. Seja como for, a falta de dados concretos e o mistério do caso fazem todos nós perguntarmos se essa é a verdadeira idade de Natália. Realmente, ficamos confusos em saber o que é ficção e o que é realidade, não é? Tudo se mistura nesse mundo.